Então, pessoal, nós temos aqui a equação geral do processo da glicólise. Na equação geral, nós temos que a glicose, ela irá, então, reagir com duas moléculas de NAD na forma oxidada, duas moléculas de ADP e mais duas moléculas de fosfato inorgânico, gerando, ao final, duas moléculas de piruvato, mais 2 NADH, mais 2 ATP e duas moléculas de água. Esse, então, é o resultado final da glicólise. Nós temos, então, aqui todas as etapas da glicólise, né? Todas as 10 reações da glicólise, como nós explicamos. Nós temos, então, que a glicólise, ela envolve, então, a glicose sendo oxidada, né? Basicamente, existem várias reações de fosforilação, mas uma etapa muito determinante na glicólise é, de fato, a oxidação da glicose até piruvato, né? E aí a oxidação faz com que ocorra essa perda de elétrons da glicose para os cofatores NAD+, e isso nos gera, então, uma variação de energia livre, somente contando com essas etapas, né, de menos 146 kJ por mol, né, na variação de energia livre padrão bioquímica. Então isso, no caso, essa variação é uma variação muito grande, negativa muito grande, né, que faz com que ocorra a compensação da fosforilação, da energia necessária para a fosforilação do ADP, duas moléculas de ATP, gerando então o ATP, né? Duas moléculas de ATP, que demandam então 61 kJ por mol, ou seja, a variação de energia ela é capaz de cobrir a energia necessária para a fosforilação do ADP a ATP, ou seja, a fosforilação a nível ou no nível de substrato. Então, qual que seria o padrão bioquímico dessa reação, né? O padrão bioquímico dessa reação final seria, então, no caso, menos 85 kJ por mol, considerando essa diferença. Então, nós vimos a importância da coenzima NAD nesse processo da glicólise, né? Então aqui vale a pena relembrar esses fatores, esses cofatores enzimáticos, né? Algumas coenzimas funcionam como transportadoras transientes, temporárias de grupos funcionais ou de átomos, como é o caso aqui, por exemplo, né, das coenzimas flavina-adenina de nucleotídeo, ou FAD, e nicotinamida-adenina de nucleotídeo, ou NAD. FAD e NAD basicamente atuam da mesma forma, eles são transportadores de elétrons, mas os grupos transportados são diferentes. Enquanto o FAD ele transporta mais elétrons, ele é focado no transporte de elétrons, o NAD ele é focado no transporte de íons hidreto. E aí o precursor de cada uma desses cofatores são as famosas vitaminas, né? Como é o caso aqui do FAD, em que o precursor é a vitamina riboflavina, ou vitamina B2, e do NAD é o ácido nicotínico ou niacina, tá? Assim como nós vimos, existem diversos cofatores que são originados a partir de diversas vitaminas, né? Então, aqui estão as coenzimas NAD e FAD, né? NAD+, ou seja, a forma NAD do NAD oxidada, e FAD, né? Que também está na sua forma oxidada, apesar de não apresentar carga, né? Então, nós temos que o NAD apresenta a nicotinamida como um grupo aceptor de íons hidreto, e o FAD apresenta a flavina como um grupo aceptor de elétrons. Nós temos então o piruvato como sendo o produto final da glicólise. Esse piruvato, gente, nós temos três principais destinos catabólicos para esse produto.
A glicose, então, gerando piruvato a partir da glicólise em 10 reações sucessivas, ou seja, nessa via catabólica. Pode gerar, então, piruvato que, dependendo do organismo ou dependendo do tecido no interior desse organismo, né, no caso, se for um organismo multicelular, nós podemos ter diferentes vias, dependendo também da necessidade deste organismo. Em condições anaeróbicas, nós temos os processos denominados de fermentação. A fermentação é o processo no qual ocorre a recuperação de elétrons, né, oriundos da glicólise a partir do retorno deles ao intermediário final, que é o piruvato. Então, a fermentação alcoólica, por exemplo, ela gera ao final etanol, sendo que os elétrons eles retornam antes da formação do etanol a um intermediário que vem logo após o piruvato. E esse intermediário, então, faz com que se renove quem? Uma coenzima importante para o uso na glicólise, que é o NAD+. Já na fermentação láctica, né, ocorre então que os elétrons eles vão diretamente a piruvato formando lactato, e o lactato é o produto final dessa fermentação. Então, a fermentação nada mais é do que o processo no qual, em condições anaeróbicas, ou seja, sem a presença de oxigênio molecular, nós temos a recuperação do cofator NAD+, a partir do retorno dos elétrons advindos da glicólise. Tá? Nós vamos entrar um pouquinho em detalhes nessa parte daqui a pouco. E aí, a fermentação alcoólica ela é muito ocorrente, por exemplo, em leveduras, como é o caso da famosa Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura do pão, a levedura da cerveja. Já a fermentação lática ou a lactato, né, ela pode acontecer, por exemplo, em mamíferos, né, em vertebrados de modo geral, ou também em alguns micro-organismos, né, como é o caso de algumas bactérias, os lactobacilos, por exemplo. Então, nós temos aqui que em determinadas condições, como contração muscular vigorosa, nossos músculos podem, a partir da ausência de oxigênio, né, da baixa eficiência da respiração aeróbica, nós termos então uma fermentação a lactato justamente para poder liberar o NAD+, de volta a ele participar da glicólise, ok? Da mesma forma, também isso ocorre em eritrócitos, que só são capazes de obter energia a partir da glicólise, e em alguns organismos, né? Alguns micro-organismos que ocorrem em condições de anaerobiose, ou seja, ausência de oxigênio. Porém, em condições aeróbicas, nós temos que o piruvato ele pode seguir esse destino e chegar ao que nós denominamos lá atrás, né? Uma característica importante do catabolismo, que é a convergência. A convergência a este produto comum, no caso aqui, que é o acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, então, ele é gerado necessariamente em condições aeróbicas, ou seja, na presença de oxigênio. E esse acetil-CoA, em condições aeróbicas, em organismos que podem utilizá-lo, irá necessariamente ser direcionado para o ciclo do ácido cítrico, ok? Que, por exemplo, em mamíferos ocorre nas famosas mitocôndrias, né? No interior da matriz mitocondrial, enquanto que em bactérias aeróbicas, por exemplo, elas acontecem no próprio citoplasma, gerando então a oxidação total e completa de átomos de carbono e oxidação total e completa de átomos de hidrogênio, né? Formando água, né? O maior estado de oxidação do hidrogênio geralmente é, no caso, quando ele se encontra ligado ao oxigênio, tá? Então, nós temos que nos animais, vegetais e muitas células microbianas, sob condições aeróbicas, nós temos esse destino final, né? Passando primeiro por uma via convergente. Notem que o etanol e o lactato, eles também são produtos de vias convergentes, porque nós não temos apenas glicose gerando piruvato, nós podemos ter outras moléculas que podem chegar a se transformar em piruvato, que será assunto dos próximos slides. Bom, então, analisando aqui a fermentação láctica, né? Nós temos que a glicose ela é degradada pela via glicolítica ou glicólise até piruvato.
E esse piruvato, então, ele poderia ser utilizado em outras vias. No caso da aerobiose, né, na presença de oxigênio, ele poderia ser direcionado a acetil-CoA. Mas na ausência de oxigênio ou na ausência de enzimas que possam transformá-lo em acetil-CoA, esse piruvato, então, necessariamente irá chegar a lactato. Vamos supor, então, que nós estamos aqui tratando de músculos esqueléticos. Os músculos esqueléticos, em condição de esforço físico intenso, e se encontrarão, por exemplo, na ausência de oxigênio. Para continuar mantendo, né, o gasto energético, né, a demanda energética do tecido, é preciso então que se gere mais ATPs sem a presença de oxigênio. Como é feito isso então? É feito isso regenerando uma coenzima fundamental que é utilizada na glicólise, que é o NAD+. Sem NAD+ livre para atuar na glicólise, não ocorre glicólise. Justamente porque é preciso que se formem o 1,3-bifosfoglicerato a partir do consumo de NAD+. Então, esse NAD+, no caso, ele é gerado a partir da doação, do retorno dos elétrons do NADH, né, que veio da glicólise, tá? E aí nós temos, então, o retorno desses elétrons para o piruvato. E o piruvato, então, sendo reduzido, ele se torna o lactato, e aí se transforma, então, em um álcool com um grupo também ácido carboxílico. Essa reação é catalisada pela lactato desidrogenase. Notem que é uma reação, apesar de ser reversível, ela tem muito mais tendência à geração de lactato, ok? E ela tem um caráter de ser mais irreversível justamente pela grande variação negativa de energia livre. Então, essa é a fermentação lática ou fermentação a lactato, tá? E aqui embaixo nós temos sua equação geral. Na fermentação lática, né, nós temos isso, né? A glicose, ela vai para o piruvato e para que ocorra então a continuidade da geração de energia a partir da glicólise, é necessário que os elétrons advindos dessa mesma glicólise retornem, né, para o produto final, gerando lactato, a fim de que o NAD+ esteja livre para o seu retorno na própria via glicolítica. Isso é muito presente em células de hemácias, que só possuem as enzimas da via glicolítica, não possuem as enzimas do ciclo de Krebs, por exemplo, e em animais que, por exemplo, apresentam um esforço, né, uma intensidade de movimento, né, brusco muito grande. E aí nós temos, por exemplo, os crocodilos, né, que em determinadas condições em que eles atacam, né, e esse ataque ele demanda um esforço muscular, físico muito intenso, durante esse esforço a energia química é abastecida, por exemplo, ela tem continuidade a partir da glicólise. E para que isso aconteça é preciso que ocorra a fermentação lática, pois nem todo processo é mantido pela respiração aeróbica. Já na fermentação alcoólica, né, nós temos então, na fermentação lática nós tínhamos apenas uma enzima a mais, né, a lactato desidrogenase. Na fermentação lática nós temos duas, a piruvato carboxilase e a álcool desidrogenase, tá? Então, de novo aqui, nós temos a glicose sendo submetida à glicólise, gerando piruvato, tá? Em organismos que em condições de anaerobiose, né, ou que só possuem as enzimas da glicólise, que necessitem do retorno do NAD+ para atuar na glicólise, né, e assim manter a produção de energia na forma de ATP, nós temos que, primeiramente, o piruvato ele é convertido em acetaldeído pela sua descarboxilação, essa carboxila ela é perdida pelo piruvato, né, a partir da ação de tiamina pirofosfato, né, o TPP, mais o cofator e o magnésio 2+, tá? É uma reação reversível catalisada pela piruvato descarboxilase. E aí nós temos que o acetaldeído formado, ele pode então receber os elétrons do NADH gerado aqui na glicólise. E aí então esse NAD+, ele é liberado para a continuidade da sua ação na glicólise, né, formando 1,3-bifosfoglicerato. E aí então o acetaldeído, ele é convertido a etanol pela ação da álcool desidrogenase, né? Aqui, perdão também pelo erro. Nós, então, temos que a equação geral dessa fermentação alcoólica ocorre da forma como está abaixo.
E esse processo é o processo famoso por produzir o nosso precioso etanol nas nossas bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Aqui no caso exemplificado aqui, um reator contendo então em seu interior, né, uma solução nutritiva, né, contendo provavelmente sacarose, que será então utilizada para a fermentação a partir de Saccharomyces cerevisiae, né, que irá então quebrar a sacarose em glicose mais frutose e então aproveitar essas hexoses para a formação de piruvato, que posteriormente, para que seja mantido o processo de produção de energia da levedura, será convertido então a etanol.